noite. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva está chegando, tá bom demais, com muita informação, comentários sobre o que está rolando no mundo dos esportes. No programa de hoje a gente tem Superliga Feminina de Vôlei, a apresentação do novo técnico da Ponte Preta, as movimentações do mercado da bola e nós começamos com a chegada de Sornosa a São Paulo, a cidade de São Paulo. O meia de 24 anos está na cidade para fechar contrato com o Corinthians. O Corinthians continua no mercado da bola. Na manhã dessa quarta-feira, desembarcou em São Paulo o 6º reforço corintiano para a temporada 2019. O meia equatoriano Júnior Sornosa, de 24 anos, que pertencia ao Fluminense, interrompeu as férias no Equador e retornou ao Brasil para assinar contrato de 4 anos com o Timão. Para mim, muito bueno. Estoy muy feliz, estoy muy contento de haber recibido esta propuesta. Espero seguir con mi carrera y es lo más importante, ¿no? A decisão de vir para o Corinthians foi explicada de forma simples e objetiva. Cara, quem não quiser jogar no Corinthians? É um jogador que gosta dos desafios. Estou aqui para isso e, se Deus quiser, vou sair campeão com essa camisa que é muito pesada aqui no Brasil. Antes de assinar com o Timão, Sornosa conversou com o volante Richard, que também trocou o tricolor carioca pelo clube paulista. Conversei com o Richard, ele estava de férias, conversei com ele, ele está muito feliz de estar aqui e bom, eu espero estar 100% e à altura de qualquer partida. Como o Richard também está chegando agora em São Paulo, Sornosa tirou referências do que é morar na capital paulista com um amigo equatoriano que a partir de agora será rival. Sempre falo com Arboleda é meu parceiro, sempre falo com ele e bom, está muito feliz por estar aqui em São Paulo e, se Deus quiser, vou para frente e vou ganhar deles também. Por 60% dos direitos federativos de Sornosa, o Corinthians pagou ao Fluminense 10 milhões de reais. O equatoriano chega a São Paulo com 2 objetivos bem definidos. O primeiro, o de conquistar a fiel corintiana. E o segundo, de se confirmar como jogador de seleção do seu país. Trabajar cada día, pensar también en la selección, que bueno, es mi mentalidad de poder vestir la camisa de mi país y bueno, voy a seguir trabajando y seguir mejorando cada día. Manda recado para Fiel agora, Sornosa é mais louco agora? Esperemos que sí, vamos a esperar ahora en estas horas a ver si soluciona todo y esperemos que bueno, que dê tudo certo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sornosa é um nome interessante, talvez. Aliás, ao lado do Ramiro, né? É um grande jogador, tem tudo para ser titular no time do Corinthians, tem tudo para jogar bem. É um tipo de jogador que o Corinthians estava precisando. E aí, com o Ramiro, com o Sornosa, fica um time mais forte e com a expectativa da chegada de um 9, né? Um jogador definidor. Além de já ter, claro, o Gustavo, de ter o Roger, mas a chegada de um centroavante de peso pode dar ao Corinthians a consistência necessária para retomar o caminho das vitórias, retomar o caminho da briga pelo título. Afinal de contas, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista deste ano, mas fez um péssimo Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil chegou à final, é verdade, mas também longe de jogar um futebol admirável. E o Sornosa, eu acho que ele pode contribuir, né, para a criação do Corinthians, meu querido Vinícius Rodrigues. Ô Celso, primeiramente um prazer estar aqui com você pela primeira vez, né? É meu, tamo junto. Valeu, boa noite para você de casa acompanhando o Gazeta Esportivo. O Sornosa, eu acho que é o melhor reforço até aqui. Eu acho que ele é um jogador muito mais decisivo que o Ramiro, que é um bom meio-campista, mas é um cara mais regular. O Sornosa decide jogo. O Sornosa é um cara que vem para, de repente, fazer uma sombra pro Jadson. Não sei se ele pode jogar junto com o Jadson. Acho que dá para jogar. Então, depende da formação que o cara ele vai observar. O Sornosa, para quem não se lembra, foi um dos destaques daquele Independiente Del Valle, que chegou à final da Libertadores em 2016, perdeu pro Atlético Nacional. E é um cara que vem para ser protagonista, um investimento alto, 10 milhões de reais, como o Garrafa disse, é um cara importante. Promete aí ser um reforço que pode dar muito certo com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele pode compor com o Jadson, se ele fizer a mesma função que fazia o Rodriguinho. E é o que eu imagino que o Carille vai fazer. Para ele fazer a função como fazia o Rodriguinho, aí dá para jogar o Jadson um pouco mais pelo lado. E o Ramiro aberto por um dos lados. Exatamente. Como ele jogava no Grêmio. Como jogava o Maicon, por exemplo, também. Boa.
Bom, as movimentações do mercado da bola estão só começando, mas a gente quer saber de você que nos acompanha. Qual das equipes paulistas melhor se reforçou até agora? Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos? Assinar mesmo o contrato teve o quê? Bom, o Sornosa com o Corinthians, o Carille também, o Sampaoli, o Corinthians com o Ramiro. O Palmeiras trouxe o Zé Rafael, o Arthur Cabral e hoje anunciou o Matheus Fernandes. E aí? Eu acho que o E o São Paulo fechou agora com o Pablo. Pablo atacante. Mas ainda assim eu acho que o Corinthians foi o que melhor se reforçou até agora. Peças fundamentais. O Palmeiras já era forte, né? Precisava de um ajuste ou outro. Quem chegou no Palmeiras não chegou teoricamente para ser titular e fazer a diferença. São jovens reforços. Exato. Né? O Corinthians contratou 2 jogadores, além do Carille, né, que, pelo amor de Deus, dispensa comentários. Né? Em 1 ano e 5 meses, 3 títulos, 1 título por semestre do Carille. Então, a começar pelo Carille, passando pelo Ramiro e pelo Sornosa, que são jogadores que devem ser titulares, até aqui foi o Corinthians quem melhor se reforçou. Concordo, Celso. Também acho que, como você disse, são reforços mais consolidados. O próprio Ramiro, campeão da Libertadores com o Grêmio, titular absoluto do Renato Gaúcho. O Sornosa, jogador de seleção equatoriana. O Palmeiras está apostando no Arthur, de 19 anos, no Matheus, de 20, e o Zé Rafael, que é um pouco mais velho. O Santos não trouxe ninguém além do Sampaoli, e o São Paulo gastou 30 milhões no Pablo, que é uma incógnita. Fez uma ótima temporada, mas 26 anos e até agora não tinha mostrado um grande futebol. Então, na minha opinião, o Corinthians, melhores contratações até o momento. Bom, para você votar na nossa enquete do dia, é só entrar no site gazetesportiva.com, tá lá a enquete. Você também pode participar, dando a sua opinião sobre o programa de hoje, mandando comentários pela nossa hashtag Pisca, chileno, pisca de novo, ó, Gazeta Esportiva, hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente lê aí os recadinhos de vocês, beleza? Definida a final do Mundial de Clubes da FIFA. No próximo sábado, o Al Ain e o Real Madrid jogam pelo título da competição. O clube dos Emirados Árabes surpreendeu ao eliminar o River Plate na semifinal. Já os espanhóis não decepcionaram e bateram o Kashima Antlers do Japão por 3-1. O destaque da partida foi o galês Gareth Bale, que marcou 3 gols dos merengues, 2 deles com assistência do brasileiro Marcelo. Mas é uma chancezinha, assim. Só uma hecatombe? Não é o caso. Eu não diria que só uma hecatombe tira o título do Real Madrid, não. Acho que temos aí, 90% a 10%. Tá bom. Para mim é 99 a 1. Para mim é 99% a 1. 99, tá bom. Bom, o mundo da bola, vocês sabem, não é tão glamuroso quanto se imagina, viu? Só 3% dos jogadores profissionais que atuam no Brasil recebem mais de R$51 mil por mês. Só 3%. Bom, 51 é bastante, né? Esses salários astronômicos aí, né, dos craques dos grandes clubes, a média salarial, na maioria dos times aí, não chega a R$4 mil mensais. Diante disso, muitos atletas saem do país em busca de melhores oportunidades. Mas o sonho pode virar pesadelo, caso do meia Tartá, ex-fluminense que está passando por dificuldades no Irã. Quem está falando aqui é o Tartá, relatando aqui o caso que eu tenho passado aqui, o drama que eu venho passando aqui no Irã, num clube chamado Fulad de Khuzestan, primeira divisão do Irã. Recebi uma proposta no primeiro... Tudo que eu vi, tudo ok, tudo certinho. Vim pra cá, estou há 4 meses sem salário, recebi somente um salário até agora. Estou tentando me reunir com o presidente ou o diretor, com alguém, e não consigo. Tem um outro brasileiro também chamado Neguete que vem passando o mesmo drama junto com a esposa dele. Estamos todos com um passaporte retido. Já liguei na embaixada para poder ter esse apoio deles, né? Eles vêm entrando em contato comigo, pedindo os números de telefone do clube, diretores, de presidente, e espero, e também fica uma dica, um alerta sobre outros jogadores que possam estar para vir, ver direitinho, pensa bem, pois aqui no Irã as coisas são bem difíceis, para que vocês não venham passar por isso, assim como eu estou passando. E não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece, né, do jogador profissional ter o passaporte dele retido. Aconteceu até com o Marcelinho Carioca, né, em países árabes isso é mais comum. Então, realmente fica um alerta. Muitas vezes o jogador faz parte da carreira, faz parte do trabalho dele, viaja, vai morar num outro país para exercer o seu trabalho e, às vezes, a situação, por causa do próprio regime, por outras situações que fogem ao controle e à normalidade, acabam perdendo o direito de
ir e vir. Com certeza. E além do Tartá, que mostramos aí nesse vídeo, o Neguete, também zagueiro ex-Cruzeiro, vive a mesma situação. Ele aproveitou o gancho que a situação do Tartá foi exposta na mídia, ele também pediu ajuda, expôs a situação que é muito grave. É o que o Celso falou, direito de ir e vir, cara. Isso é, claro, respeitando a cultura, a legislação local, mas... pelo amor de Deus, aí, o cara vai lá em busca de coisas melhores. E aí a Embaixada Brasileira tem um papel fundamental, né, para defender justamente os interesses do cidadão brasileiro. Sim. Ainda que ele conseguiu gravar esse vídeo, para saber até se não vão ter represálias, se não vai ter censura, sei lá como que é, né? Complicado quando a gente está em lugares assim. É bem diferente a lei nesses países aí. Bom, enquanto alguns jogadores vivem as incertezas do mundo do futebol, outros conseguem transformar os sonhos em realidade. O jovem Emerson, por exemplo, aos 19 anos, é titular na lateral direita do Atlético Mineiro, tem o nome especulado no mercado do futebol e já criou até uma instituição beneficente. Uns demoram, titubeiam, outros simplesmente batem asas e voam. É o caso do filhote da Tânia e do Emerson. Vitalidade, energia de 19 aninhos, maturidade acima da média. Início de carreira na bola e já está preocupado com o próximo. Coisa rara. Eu também tenho meu projeto, tenho minha escolinha, meu instituto, e a gente fica feliz. Hoje eu com meus 42 anos aí, já aposentado, a gente fica feliz que um garoto, né, tão jovem já tem esse objetivo, já tem essa cabeça. Instituto recém-fundado, jogo beneficente. Que orgulho desse menino, hein, família? Às vezes as pessoas, elas não querem dinheiro, elas não querem, como eu posso dizer, elas não querem luxo, elas querem apenas um momento com alguém que eles admiram, que eles gostam. Emerson, cabeça feita e doente por futebol desde molequinho. Meio aqui dos pernas de pau aqui sempre se destacou, né? É diferenciado realmente. Moleque ligeiro, arisco, né? Tá aí o exemplo, né? Hoje fazendo uma festa aqui, arrecadando alimento para a comunidade. Pelo jeito não subiu no salto não, né, cara? Não, de jeito nenhum. E outra, nas férias dele vir aqui, deixar o seu tempo pra gente aqui é muito bom e a gente agradece muito de coração. O sonho que brotou na quebrada onde ele nasceu foi, apesar dos pesares, se tornando realidade. Eu fui pro interior de São Paulo e Americana. Fizemos um amistoso contra o Palmeiras. O Palmeiras me viu e me levou. Na verdade, eu não jogava muito no Palmeiras. Eu ficava no banco e tal. Às vezes ia pro jogo e era cortado. Com 13, 14 já tava no São Paulo. Na metade do ano do 2014 eu era sub-15, isso. Aí eu fui mandado embora de lá, fui pro Grêmio. Fiquei 6 meses no Grêmio, fui mandado embora do Grêmio. Aí que eu fui pra Ponte. E que temporada essa última! Gol do título pela Macaca no Paulistinha do interior. O Silvinho acaba de entrar no jogo, aí ele chega no fundo e cruza pra trás. Eu venho de trás atirado assim. Tô chegando a bola na entrada da área, aquela bola pra chegar de peito de pé. Eu vou colocar o peito de pé nela, do nada eu viro a chapa, aí pego de chapa assim, a bola cruzada, bate na trave e entra. E o bom desempenho do lateral direito da Ponte Preta chamou a atenção do Atlético Mineiro, que o contratou. Firme, veloz, forte, habilidoso. Eu e o Casares a gente treina essa jogada direto, porque como eu sou rápido, eu fico meio que um pouco atrás, quando ele corta pra dentro eu vou. Aí ele vem, joga a bola e eu pulo por pular atrás do lateral, porque pra mim ele é tirar, ele casca, a bola pega na minha cara. Quando a bola pega na minha cara, eu abro o olho, a bola tá subindo, eu olho pra frente, o Durval vem. Aí eu vou dominar, só que eu já ia dominar pra chutar. Na hora que eu domino, ela fica um pouco no alto ainda, ele vem dar o bico. Na hora que ele vem dar o bico, eu tiro. Aí sobrou na esquerda, eu... Puf. Abusado, tem vez que passa do ponto? Ou é uma questão de princípios, Emerson? Eu fiz contra o Vasco, se eu não me engano. Foi contra o Vasco, que eu fiz em casa, eu dominei e acertei. Aí depois eu fiz contra o São Paulo, né? Fui fazer contra o São Paulo, a bola escapou. Se eu não tentar, como eu vou acertar? Eu errei. E se tiver que fazer de novo, eu vou fazer. Fala, Emerson, tudo bem? Tô aqui pra te mandar um grande abraço, agradecer o carinho. E não liga não, viu? Continua dominando de letra aí que eu gosto. O pontapé inicial foi dado aqui, nesse campinho,
Os primeiros passos do Emerson, campeão do Boturuçu, Zona Leste de São Paulo, Hermelino Matarazzo. E quem diria que esse moleque rapidamente conquistaria um espaço importante no futebol brasileiro e despertaria em tão pouco tempo o interesse de gigantes da Europa, do futebol espanhol, como por exemplo o Barcelona. Até outro dia, mais um magrelo bom de bola. Hoje, Emerson, lateral direito do Atlético Mineiro, 19 anos. Valendo aproximadamente 50 milhões de reais. Quando eu estava jogando, terminando brasileiro, chegou algumas especulações, eu até falei sobre isso, que eu estava 100% focado no Atlético, na reta final do brasileiro, e agora eu estou 100% focado nas minhas férias. Tem muita especulação, muitos clubes ligam para eles, já está saindo nos jornais da Espanha sobre o Barcelona, Betis, Sevilha, tem também alguns times na Itália, na Premier League também. Vamos ver o melhor projeto que tiver para ele, tomara que Deus o abençoe. Ir ou não ir é uma questão de tempo. A música do parça MC Livinho que o diga, né, Emerson? Para na gaiola, fica de marola. Boa. Alto astral, né? Mais um jogador que vai logo cedo. Está acontecendo um fenômeno no Brasil que aconteceu com o Uruguai no começo dos anos 90, quando os principais jogadores iam muito cedo para a Europa e o Uruguai perdeu muito da sua força. Os times, como por exemplo Peñarol, Nacional, que eram gigantes no continente, foram ficando cada vez mais frágeis porque, como os bons jogadores iam cada vez mais cedo, você não tinha mais aquela força que o clube teve no passado. Isso está acontecendo também no Brasil agora. Quando você vê o caso do Emerson, quando você vê, por exemplo, um Vinícius Júnior, um Rodrigo, que ainda é uma criança e já estão se transferindo para a Europa, né? E o que que é salutar, a gente tem que deixar bem claro isso, o que na verdade significa não só a independência financeira desses atletas, mas com uma mudança de referência de vida, do ponto de vista cultural, do ponto de vista profissional, porque você passa a ter uma inteligência tática que até então você não tem no Brasil, senso de conjunto e tudo mais. É uma pena apenas que a gente, né, veja cada vez mais cedo esses craques indo embora. Com certeza, e não é só no Brasil, né? Na Argentina, Colômbia. A gente vê isso como exemplo no Mundial de Clubes. Pô. O River Plate perdendo para um Al Ain. É isso aí. O Raja Casablanca eliminando o Atlético Mineiro. O Mazembe eliminando o Inter. Esses exemplos traduzem muito a queda técnica do futebol sul-americano, não só brasileiro, colombiano, argentino, enfim. A critério de continente, beleza, o Brasil é potência, mas a critério de mundo, o Brasil está muito abaixo dos grandes centros europeus. E você vê também que acaba com aquela arrogância e aquela pretensão sul-americana quando dizia que a Copa Intercontinental é uma final de mundo porque reúne os melhores do mundo. Não mais, né? Que o diga Mazembe, que o diga Kashima Antlers, que o diga Raja Casablanca e agora o Al Ain. Que fase, hein? Bom, e já que o assunto é transferência, chegou a hora da gente girar as notícias do nosso mercado da bola. Roda a vinheta. A gente começa o nosso Mercadão de hoje falando do Flamengo. A diretoria do Rubro Negro Carioca está disposta a gastar muito dinheiro para reforçar o já badalado elenco da equipe. A bola da vez na Gávea é o atacante Gabigol, artilheiro do último Brasileirão pelo Santos. O jogador pertence à Inter de Milão da Itália, estava emprestado ao Peixe. A princípio, os italianos queriam o jovem Lincoln, promessa da base do Flamengo, e mais 10 milhões de euros para liberar o Gabriel, proposta recusada na hora pelo clube brasileiro. A Inter, então, pediu 25 milhões de euros por Gabigol, algo perto dos 100 milhões de reais. Ele vale tudo isso, Celso? Hoje está muito relativo. Ninguém vale o que eles estão pedindo. Os valores se transformaram hiperflacionados. A propósito, não é o caso aí do Gabigol, faz parte do mercado. Mas os salários e os preços dos direitos federativos subiram muito. Até porque existe até a suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo grandes investidores do futebol mundial. Isso já foi investigado e tudo mais. São valores absurdos, mas está dentro do mercado.
O problema do Gabigol é que ele não tem mercado na Europa, né? Foram 2 tentativas frustradas na Inter de Milão e no Benfica, e a Inter de Milão quer a todo preço se livrar do Gabigol e tentar recuperar a parte financeira do que foi investido. Fato é, nenhum clube europeu está disposto a pagar o valor de mercado do Gabigol. O máximo que a Inter consegue é um empréstimo. Ou empresta para uma equipe mediana da Europa. Só que ela fez um investimento alto para tirar do Santos, Sim, né? Com certeza. Ele saiu a preço de ouro. Ele é muito jovem ainda, né? O Gabigol é um talento, é craque, joga muito, mas não deu certo na Europa. O Flamengo, se estiver disposto a pagar tudo isso, tem um bom jogador, mas é muito caro ainda para o Gabigol. Gente, não deu certo na Europa. Aqui no Santos ele foi bem. Mas, assim, não merece ganhar altos salários. Se ele não vai ter mercado na Europa, ele tem que ganhar menos. E o futebol brasileiro não tem que pagar bastante. Então, mas aí a questão é para ter, não é nem a questão do salário. É a questão do quanto você paga para ter o jogador no seu clube. Nossa, que é muito 25 alto. milhões de euros, é 100 milhões de reais, Não cara. existe, não merece. Bom, no Corinthians, a diretoria segue buscando um atacante de ofício para reforçar o grupo do técnico Fábio Carille. O nome de Wagner Love começou a ganhar força nos últimos dias e o artilheiro do Amor pode voltar ao timão em breve. Ele está no Besiktas, da Turquia, mas o clube turco passa por problemas financeiros por conta da grave situação econômica do país. O Wagner Love tem alguns salários atrasados para receber e estaria insatisfeito na equipe. Vocês acham uma boa ideia o retorno dele para o Corinthians? Pelo menos ele já está, assim... Não está em fim de carreira o Wagner Love? Não é aquele jogador que a torcida por diferente do Tardelli. O Tardelli chegar, todo mundo vai ficar mais impressionado. O Wagner já está mais na descendência mesmo. A volta dele já tinha sido cogitada esse ano, para o Flamengo, para o próprio Corinthians, ventilou-se isso. Ok, mas ainda assim é melhor do que o Corinthians tem hoje como centroavante. Mas o Wagner Love é igual o Panetone, né? Todo dezembro ele aparece, né? Só aparece em dezembro nas especulações, né? E é um bom jogador, tem uma identificação com o Corinthians, como a gente está vendo aí em 2015, foi fundamental no título, naquele time muito bem montado pelo Tite, mas já não estava no auge técnico, né, Celso? Ele já não estava jogando um futebol de encher os olhos. É um goleador, é um bom finalizador, é um bom nome. Mas outro nome que interessa ao Corinthians e que foi noticiado nos últimos dias é o Marcelo Moreno, né? Sim, Marcelo também é um Moreno, sonho antigo. Talvez seja até mais interessante que o Wagner Love pelo estilo. É um jogador mais grandão e, enfim. Aliás, é a notícia próxima, que eu ia dar, né? Quem está livrinho aí no contrato, sem mercado, né? E poderia chegar de graça para o Corinthians é justamente o Marcelo Moreno. Ele tem 31 anos, o atleta ex-Cruzeiro, ex-Grêmio. Ele vem avaliando com calma um possível retorno ao futebol aqui do Brasil. Esse faz gol, hein? Faz, mas também não morro de amores por ele não, viu? Nem por ele, nem por Wagner Love. Ok, não é muito diferente do que tem o Roger, por exemplo, Gustavo. Não é aquele jogador assim que vai chegar e impressionar. Não, eu acho que está num nível abaixo, por exemplo, do que foi o Guerreiro para o Corinthians, do que pode ser o Tardelli vindo para cá. Enfim, mas é uma possibilidade. Eu acho que não chega para ser solução, não. O Moreno ele tem um estilo mais próximo do Jô, que é o que o Carille utilizou no Corinthians, se comparado com o Wagner Love. Entre os dois, se eu tivesse a bala para comprar, eu preferia o Moreno do que o Wagner Love. Eu não preferia nenhum desses. O Tardelli, sim. E o presidente do Santos, José Carlos Pérez, descartou, por enquanto, a possibilidade de negociar o lateral direito Vitor Ferraz com o São Paulo. A gente ontem comentou isso aqui no Gazeta Esportiva. O jogador foi elogiado pelo técnico Jorge Sampaoli, recém-contratado pelo Peixe. Tem tudo para ficar na Vila. Vocês acham que vale a pena uma última cartada do São Paulo? Uma última oferta pelo Vitor Ferraz? Ou também não é assim a última bolachinha do pacote? A questão não é a última oferta. O Santos não vai querer vender. Está contratando um técnico estrangeiro. O técnico pede para ficar os jogadores com os quais ele pretende trabalhar. E aí vai mandar a ideia é fazer um trabalho vitorioso, né? Então, com a chegada de um novo técnico e pede para que o atleta fique, o Santos tem mais é que manter o jogador mesmo. Não tem que se desfazer. E o Vitor Ferraz, convenhamos, né? É um jogador importante. É um bom lateral. O Sampaoli chamou de capitão. O meu capitão, Vitor Ferraz, eu quero que fique no Santos. E, claro, para o São Paulo seria importantíssimo, porque o Bruno Pérez, que chegou nesse ano para assumir a lateral direita, não convenceu. Quem sabe no ano que vem ele entre mais num ritmo de jogo. O Vitor Ferraz, na minha opinião, está entre os 3 melhores laterais direitos do Brasil. Se eu montasse um top 3, seria o Mike do Palmeiras, o Fagner do Corinthians e o Vitor Ferraz do Santos, de repente. Sim, sem dúvida. E no mercado não se acha um cara como esse. Se eu fosse o Santos, não liberaria de jeito nenhum. Não, jogador com passagem por seleção, né, que no Santos também já conhece todo
todo o ambiente, todo o clima. É jovem, né? É jovem. Se chega um técnico que está disposto a apostar no futebol dele, isso motiva, isso aumenta a confiança e a possibilidade de sucesso é muito maior. Com certeza. Né? Então, o São Paulo ali fez a investida, mas não vai dar negócio, não. Bom, o tricolor São Paulo aproveitou a quarta-feira para anunciar oficialmente a contratação do atacante Pablo do Atlético Paranaense. Ó, terminou essa novela, hein? O jogador marcou 18 gols na temporada, foi decisivo para a conquista da Copa Sul-Americana pelo Furacão. O artilheiro assinou o contrato até o fim de 2022. A contratação custará quase 27 milhões de reais. Pode ter mais 1 milhão de euros de bônus por metas cumpridas. Você gostou, Vini? Eu acho um ótimo reforço pela temporada que fez, 18 gols na temporada do Atlético Paranaense, né? Agora com o TH, mas são altas cifras. Com essas cifras vem uma responsabilidade gigantesca. Um jogador que custa 30 milhões aos cofres de um clube tem que ter no mínimo uma média de gols altíssima pela temporada, um homem-gol como o Pablo, 26 anos. Ele que passou pelas categorias de base do Real Madrid, muita gente não sabe, mas não sei se é uma contratação com garantia de retorno, Celso, até pelo alto valor. É um bom jogador. Acho que o São Paulo tinha que se mexer, né, Vini? Você vê, o Corinthians anunciando aí Ramiro, anunciando o Sornosa, o Palmeiras com a força que tem, o Santos trazendo um técnico renomado. O São Paulo tinha que se mexer também, até porque ele tem Libertadores logo no começo do ano que vem, numa fase muito complicada, tem Tajeres, depois tem provavelmente o Independente Medellín, e precisava se reforçar. Eu acho que o Pablo, para o mercado nacional, é um nome de peso, é um dos... Sabe, quais são os centroavantes que se destacaram mesmo na temporada? Né? Sei lá, o Gustavo na segunda divisão, na primeira divisão você teve Pedro, o Fluminense, que depois se machucou, e o Pablo. Não teve nem... O Gabigol, tudo bem, Gabigol, mas aí foi artilheiro do campeonato, mas é uma outra situação. Né? Então, e não é aquele centroavante pois que o Pablo, então o São Paulo acaba adquirindo um jogador que está entre os 3 melhores na posição, foi um dos 3 melhores na temporada. Eu acho que existe um acerto, muitas vezes você tem que fazer um investimento mesmo para ter o retorno. São Paulo precisava de um centroavante, até porque eu nunca vi mesmo o Diego Souza como um 9, né? Tanto que ele é chamado de falso 9. E um jogador defendedor como o Pablo, ele pode ser bem interessante. Ainda mais com 2 jogadores bem agudos pelos lados, né? Everton e o Rojas. E o São Paulo está interessado também num jogador do Sub-17 do Santos. É um menino, tem 16 anos, meia, o nome dele é Giovani. Ele é um dos destaques, já jogou pela seleção também. A proposta do Santos não agradou o menino, nem os empresários dele, né? E o Tricolor está tentando aí quebrar o vínculo de formação que ele tem até 31 de janeiro de 2020. Se o Alvinegro não avançar nessa renovação, pode ter o rapaz até o fim do contrato dele, quando ele completará 18 anos. Então o São Paulo já está de olho. Mas não tem um negócio que o Santos ia acabar com essas categorias de base? Não, o Santos acabou com o Sub-23, que era tipo um Santos B. Tá. O Santos tentou fazer uma parceria com um time do Nordeste, que eu não me recordo agora qual que é, não deu certo e acabou dispensando muito dos jogadores Sub-23 que estão desempregados, estão no mercado. Um ou outro, o Santos ainda manteve um contrato e empresta para equipes menores. Mas o Sub-23 do Santos foi extinto. Porque sai da base, né? O Sub-23 aí já é profissional. Você aproveita no seu time ou não, não tem muito o que fazer com eles. Ou você descarta. Né? Quando é Sub-20, Sub-21, ainda você tem toda até uma capacidade de negócio, manutenção, torneios. Você não tem torneios Sub-23. Exceção feita aos Jogos Olímpicos. Bom, tem o Brasileirão de Aspirantes também, mas o nível técnico é abaixo. Mas o Santos teve um bom nome que surgiu do Sub-23, que é o Diego Pituca, né? Sim. Ele estava no Sub-23 até o começo do ano passado, foi aproveitado e virou titular. Mas na relação custo-benefício, o investimento que você tem para manter, né, um grupo Sub-23, aproveitar um jogador em sei lá quanto tempo, é pouco. Né? É ruim para os jogadores que acabam perdendo o mercado, tem que se virar por aí. Mas bom, e tem mais Santos. A diretoria do Alvinegro pediu 2 jogadores ao Goiás para liberar a saída do atacante Copete para o clube esmeraldino. São eles o meio-campista Léo Senna e o atacante Michael, ou será que é Mikael? Sei lá, hoje em dia não sei, né? O Michael. O Copete é bem quisto pelo novo técnico Sampaoli e os cartolas santistas entendem que ele pode ser uma peça valiosa no mercado. Vocês acham que o Copete, em forma, poderia fazer a função do Gabigol? É bom jogador também. Eu não estou entendendo muito esse furor do Santos em tentar fazer negócio. Chegou o Sampaoli, mantém o que ele tem no elenco de bom. O Copete é um bom jogador.
Bruno Henrique é bom jogador, sabe? Já perdeu o Gabigol, perdeu o Rodrigo. O Dodô pode ir embora também. Também que o São Paulo já pediu para manter o Dodô. Quer dizer, o Santos tem que manter o que ele tem e se reforçar. Não pode se desfazer. Porque vai tudo bem. Cede o Copete e pega Michael, Léo Senna, quer dizer, né? Com todo respeito, de repente podem ser jogadores que venham até jogar na seleção brasileira, mas num primeiro momento a realidade... Claro, até pelo futebol que o Copete já mostrou que tem no Santos, né? Essa temporada foi ruim. Não dá pra falar que foi uma temporada boa do Copete. Isso é normal com qualquer jogador. Abre espaço para mais gringos no Santos, diz aqui o chileno, né? Tinha 5, vai ficar com 4. Isso. Aí sobram garantidos pro ano que vem o Derlis Gonzalez, paraguaio, o Brian Ruiz, costarriquenho, que com certeza vai ser muito mais utilizado, e o Carlos Sanches é meio campista. Então pode ser justamente por isso mesmo, Mi. Tá. Abrir a vaga do estrangeiro, que só podem ter 5 bom isso. Bom, e parece que a chegada do São Paulo mexeu mesmo com a diretoria santista. Hoje o Clube da Baixada mostrou interesse na contratação do jovem atacante brasileiro Andrés Pereira, do Manchester United. O vínculo do jogador de 22 anos com os ingleses termina no meio do ano que vem, ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato agora, já com qualquer equipe, a partir de janeiro de 2019. O Andrés Pereira é santista fanático, chegou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira após a Copa do Mundo. Vocês acham que ele viria a ser titular? É um bom nome? Assim, quando um jogador que está num clube europeu e volta porque com a idade que tem, porque terminou o contrato, ele pode negociar e não houve nenhum interesse em renovação, é jogador que chega em baixa. Com certeza. Mas, enfim, para o padrão do futebol brasileiro, pode chegar e se encaixar. E ele teve alguns empréstimos aí no meio do caminho, tentou dar certo em outras equipes europeias, não deu certo. Ele fez bons trabalhos nas categorias de base, aquele sul-americano sub-20 que o Brasil foi vice-campeão, que o time tinha Gabriel Jesus, o próprio Andrés, e mostra um bom trabalho. O Tite, como a Michele já disse, convocou ele recentemente. Seria um nome interessante, principalmente na criação de jogada. É um meio atacante jovem com potencial e faria aí uma frente aos principais criadores do time. Não chega talvez para resolver, mas para compor elenco, né, é um bom nome. Pode ser interessante. Bom, no Palmeiras, o que parecia improvável começa a ganhar contornos de realidade. O craque Dudu teria recebido uma nova proposta do Shandong Luneng da China, que já tinha tentado tirar o jogador do Brasil em junho. O vínculo dele com o Palmeiras tem multa de mais de 260 milhões de reais. Vence apenas no final de 2022. O problema é que a diretoria Alviverde prometeu a Dudu que o liberaria caso ele recebesse uma oferta vantajosa no fim do Brasileirão. Ai, gente, não acredito nisso. E agora? Não, eu acredito e faz sentido, porque a gente lembra muito bem quando ficou o Dudu, quando recebeu uma proposta. No meio do ano, mais ou menos. No meio do ano, o Palmeiras não liberou, ele ficou baixo astral, ficou, sabe, quase depressivo, caiu de rendimento. Assim, é muito dinheiro para o atleta. Tudo bem que ele tem contrato com o Palmeiras, ele manteve o contrato. Mas uma vez que você tem um acordo de cavalheiros, né? Se alguém falar para você, olha, a gente tem contrato, mas se você tiver uma proposta, dessa vez a gente negocia. E ele colaborou, ele foi uma das peças primordiais na conquista do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então é uma maneira até de você recompensar o atleta. Alguém vai dizer assim, não é obrigação dele jogar bem? Sim. Ele tem contrato, não ganha bem para isso? Sim. Mas se existe esse acordo de cavalheiros, ponto, até para, sabe, para o jogador poder estar bem. Imagina, é muito dinheiro. É muito dinheiro que o Palmeiras, por mais milionário que seja, não vai conseguir cobrir, mesmo que consiga. Entendeu? Não tem. E parece que o Palmeiras, 15 milhões de euros é o valor para levar o Dudu. Pagou os 15 milhões de euros, o Palmeiras libera, e eu acho que é uma tendência inevitável até que o Palmeiras consiga segurar o Dudu, até pelas questões que você citou, que são questões fundamentais financeiramente falando, resolve a vida de qualquer jogador e jogar na China. Bom, quem tem uma multa relativamente baixa e também pode estar deixando o Palmeiras é o meio-campo Bruno Henrique, eleito o melhor jogador do último Brasileirão pelo Troféu Mesa Redonda. O valor para tirar o Bruno Henrique do Verdão está na casa dos 25 milhões de reais, número irrisório para o mercado chinês, né? O Palmeiras já teria inclusive sido sondado por um clube da China interessadíssimo no atleta. E isso aí seria complicado. Na verdade, eu passei essa informação aqui no Gazeta Esportiva no final do ano passado, né? A informação, inclusive, é que o Bruno Henrique já tinha acertado tudo, só não assinou por uma questão de... Mas tudo prontinho para transferência. E me parece também que inevitável, né?
É só uma questão de oficialização. Mas ainda assim, o Palmeiras pode perder Dudu, o Palmeiras pode perder Bruno Henrique, mas olha as peças que o Palmeiras tem. Então, dá para suprir a altura sem comprometer, né, a qualidade do elenco. E hoje o Palmeiras anunciou o Matheus Fernandes de forma oficial, já era um negócio encaminhado, meio-campista de 20 anos e talvez, falando do Bruno Henrique, possa atuar nessa função. É um meio-campista que joga tanto na primeira linha como na segunda, é uma aposta, 20 anos, está aí na imagem, ó, o menino foi anunciado, 5 anos de contrato, uma aposta de cerca de 17 milhões de reais e vem para compor o elenco, não vem para ser titular, obviamente, sim, mas tem potencial e quem sabe dê certo aí no Palmeiras. Ô, Mi, uma notícia só que acabou de sair, o Fernando Diniz foi anunciado pelo Fluminense. Que bacana. O Fernando Diniz é o novo técnico do Fluminense. E olha... E merece, né? Merece. Eu só espero que deixem o rapaz trabalhar. Eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, acho um trabalho diferente. De todos os treinadores que nós temos no Brasil hoje, o Fernando Diniz é diferente. É diferente de todos. Na maneira de treinar, ele só precisa colocar a cabeça no lugar na situação de gestão de elenco. Né? Que ele é meio explosivo, os jogadores acabam... Olha torto, né? O jogador, o jogador às vezes sabe, então... Mas o Fluminense com crise financeira vai dar condições do Fernando Diniz trabalhar? Mas é que está o detalhe, o Audax. Que time tinha o Audax? Ninguém. E ele foi lá e fez um trabalho bom. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana. Tem muito trabalho do Fernando Diniz ali. É a maneira de jogar. Ele é um técnico que ele faz, que ele constrói vitórias a partir de um esquema tático, de uma maneira de jogar. E não necessariamente a partir da individualidade, porque o futebol dele é justamente coletivo. É toque de bola para cá, para lá, posicionamento. E aí quando você tem jogadores disciplinados, esse conjunto prevalece em detrimento de jogadores com maior qualidade de improviso, de desequilíbrio a partir de uma jogada, do talento. E como que você faz para o jogador render se ele está com salários atrasados? Aí é uma outra história, né? Aí o Diniz vai ter que, na base da conversa, comprar a confiança desses jogadores, fazer com que eles entendam que jogando futebol, talvez conseguindo vitórias, a coisa possa melhorar. Quer dizer, aí foge da alçada. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer o papel dele. E tem que deixar ele trabalhar. É exatamente esse ponto que você falou. Tem que dar tempo para o Diniz trabalhar, porque a filosofia dele exige um aprendizado coletivo e exige tempo para os jogadores assimilarem. Fácil, simples. Agora resta saber se vai ter isso no Fluminense ou não. Quanto tempo, Vini, para você é o necessário? Eu acho que 1 ano, pelo menos 1 ano. Um ano inteiro. Uma temporada inteira. Muito obrigado. Uma temporada para o Miller é 6 meses. Para vocês é 1 ano, mas tudo bem. Uma temporada é 1 ano. Para mim, 1 ano. 1 ano. E a Ponte Preta do nosso querido Flávio Prado, que está de férias, já tem técnico para a próxima temporada. A Mazola Júnior foi apresentado nesta terça. Vai ter pouco tempo para preparar o time antes do início das competições oficiais. No dia 20 de janeiro vai fazer a estreia no Campeonato Paulista contra o Oeste. No início de fevereiro encara a Aparecidense de Goiás pela Copa do Brasil. De passar por diversos clubes do Brasil e do interior paulista, o técnico Mazola Júnior finalmente retornou à Ponte Preta, onde foi jogador do clube. Aos 53 anos, Mazola se emocionou por causa da lembrança de seu pai, o Zusa, torcedor apaixonado da Macaca falecido no ano passado. Em algum lugar, com certeza, ele está muito feliz e nós também podemos oferecer isso para você, Mazola. Esteja onde estiver, e eu tenho certeza que pelo cara que ele era, vai ter festa hoje lá em cima, né? E esse é mais um motivo que me enche de brilho para trabalhar imenso por esse clube que está enraizado na gente, né, na nossa família. Em sua apresentação, Mazola Júnior mostrou personalidade. Deixou clara a prioridade do clube para 2019 e afirmou que não quer repetir a sina dos últimos treinadores que dirigiram a Macaca, demitidos logo na edição do Campeonato Paulista. Que nos últimos anos, tirando 2015... o treinador começou o Paulista, não começou o Brasileiro. Não terminou o Paulista. E eu não quero entrar nessa estatística. Né? Eu voltei para cá, custou muito, trabalhei muito, estudei muito, para que quando eu voltasse
a minha casa, eu voltasse totalmente preparado para enfrentar o desafio. Em relação a contratações, o treinador deixou claro que não indica nomes, mas garante a montagem de um elenco forte para o ano que vem. Em relação a contratações, eu fujo um pouco da curva da maioria. Eu não contrato ninguém. Não faz parte do meu perfil, até porque eu não sou representado por nenhum empresário, não faço parte de nenhum fundo de investimento, eu não sou, vamos dizer assim, não participo do negócio de futebol. Quem contrata é o clube, né? É lógico que eu vou ter uma participação, e eu pedi isso ao presidente já no primeiro dia, o poder de veto. Mas nós temos convicção que a camisa e a tradição da Ponte Preta vai facilitar para que a gente monte um belo grupo de trabalho com jogadores que têm DNA parecido com o que a Ponte Preta necessita e principalmente com a competição, vamos dizer assim, mais importante, não a próxima, mas a mais importante do ano, que é a Série B. Nós temos hoje praticamente em torno de 10 atletas já que firmaram compromisso, só estamos no aguardo da documentação estar toda assinada para que a gente anuncie. Ô Vini, a Ponte, né, ela é um time querido, não porque é o time do nosso amigo e companheiro e colega Flávio Prado, mas tem uma história, né? Não é uma história rica em títulos, aliás, não tem nenhum título de renome, a Ponte Preta, mas chegou em final de Campeonato Brasileiro, semifinais, Copa Sul-Americana, enfim, tem uma história, tem uma tradição. Está na segunda divisão, ok, tem que fazer um trabalho para recomeçar, mas o que eu acho interessante é essa aposta em treinadores. Eu ia falar de jovens, mas olha, o cara está de cabelo branco, já é um senhor, já é um senhor, mas enfim, mas em nomes que saem um pouco daquela coisa que a gente já está acostumado, sabe? Sai Gilson Kleina, entra Eduardo Batista, entra Guto Ferreira, sai Guto Ferreira, entra enfim. Adilson Batista, Cristóvão Borges. São os mesmos nomes de sempre. Está na hora de sair, sabe, de mais do mesmo. Uhum. Agora, é que a gente está falando com a Michelle aqui, que ela está tirando, quanto tempo? Tem que dar chance para o cara trabalhar. É isso. Contrata a partir de uma filosofia e deixa o cara trabalhar. Boa sorte, Mazola. Nesta nome terça, famoso ele tem. Nome de craque. A gente teve mais um grande jogo pela Superliga Feminina de Vôlei. O Osasco Audax recebeu o Minas Tênis Clube, que mostrou o porquê é apontado como um dos principais favoritos ao título da competição. Depois de 3 jogos fora, o vôlei Osasco Audax voltou a atuar no ginásio José Liberati, com o apoio da torcida e um time de respeito dentro de quadra. Nomes como Camila Bright, Valeuska e companhia. O problema é que do outro lado, para estragar a festa, estava o Minas Tênis Clube, liderado pela campeã olímpica Natália e por Gabi, jogadora também de seleção brasileira. Com as duas inspiradas, acertando praticamente tudo, o Minas, em pouco mais de 20 minutos, fechou o primeiro set com facilidade, 25-15. Na segunda parcial, a história foi outra. Equilíbrio total até o final, com disputa acirrada ponto a ponto. E no detalhe, na cortada de Gabi, o Minas fechou na frente, 31-29. O terceiro set manteve o equilíbrio do segundo. Osasco teve inúmeras chances de fechar a parcial, mas a equipe do Minas jogou demais nos momentos adversos. E na cravada de Natália, confirmou a vitória por 29-27, 3-0. A camisa 12 ganhou o troféu Viva Vôlei de melhor jogadora da partida. A maior pontuadora foi Gabi, com 21 pontos. Sabíamos que seria esse jogo difícil, né? Osasco não vinha de uma partida tão boa contra o Rio de Janeiro, mas sabe que eles jogando dentro de casa, a situação é completamente diferente e nos colocaram em situações difíceis o tempo inteiro, sacando muito bem, defendendo muito bem e testando um pouco a nossa paciência, né? Então acho que a vitória é coletiva, todo mundo jogou super bem hoje, todo mundo teve o seu momento decisivo e de protagonista e isso sem dúvida pra gente vai ser um diferencial pro resto da temporada. Com o resultado, o Minas Tênis Clube segue sem perder e chega à marca de 6 vitórias em 6 jogos disputados. As jogadoras ainda pedem calma, mas a equipe naturalmente já vem sendo colocada entre as principais favoritas
ao título da Superliga Feminina. A gente não está com isso na cabeça, a gente sabe que tem muita coisa ainda pela temporada, tem Sul-Americano, tem Copa do Brasil, os playoffs nem começaram ainda, o primeiro turno nem terminou ainda, então a gente está muito com o pé no chão, né? Tá longe ainda, mas acho que a gente tá trabalhando para estar no topo, tá trabalhando diariamente. A gente acabou de chegar no Mundial e a gente não teve folga pensando nisso, pensando lá na frente, então a gente tá vindo dos jogos e tentando buscar nosso lugarzinho no sol, que também é muito, muito puxado, a gente tem que treinar muito, pensar nos erros, nos acertos e ir pra frente. Acho que a gente tem uma chancinha lá na frente. Vale lembrar você de casa que a TV Gazeta é a emissora oficial da Superliga na TV aberta e sábado tem mais uma transmissão. Eu estarei ao lado do Domingos Maracanã transmitindo Vôlei Renata contra Itapetininga. Conto com a sua audiência a partir das 5 horas da tarde. Nós voltamos com o Gazeta Esportiva para falar do nosso querido troféu Mesa Redonda. Hoje a gente vai reexibir para vocês mais um atleta premiado no último dia 9 de dezembro. O craque dessa vez fez de tudo e um pouco mais no Brasileirão. Se destacou muito com a camisa do Flamengo. Vamos agora ver quem foi o eleito como segundo meio-campista. Segundo meio-campista, Lucas Paquetá, Flamengo. Everton, São Paulo. Patrick, Internacional. E o vencedor é... Olhem bem para esse jogador que vai subir ao palco agora. Ele é cria das divisões de base do Flamengo, ídolo da torcida, tem só 21 aninhos de idade, já está vendido para o Milan e é uma das maiores revelações da atualidade do futebol brasileiro. Nascido na ilha de Paquetá, vem para cá, Lucas Tolentino Coelho de Lima, o famoso Lucas Paquetá! Parabéns, olha, você me deu muitas horas de alegria. Eu vi o jogo para te ver jogar, sinceramente, muito legal tua performance. Teve um período do ano que você estava arrebentando. Parabéns, viu? Pena que você já vai embora. Primeiramente, boa noite a todos. Muito feliz de estar presente aqui nessa premiação. Obrigado pelos elogios. Muito feliz com o meu ano, né? Sendo o primeiro ano como atleta profissional, né? Na titularidade, um ano de afirmação. Só tenho a agradecer a todos os meus companheiros que permitiram que eu estivesse aqui hoje, né? E o Clube de Regatas do Flamengo. Pô, que ano você teve, hein, cara? Milan, casamento, jogou pra caramba. Bom, hein? Muito feliz, né? Realização também como ser humano de estar construindo uma família. Primeiramente também agradecer meus pais, que foram a base disso tudo. E agora tenho a minha esposa para seguir caminhando junto comigo. Quem vai com você? Só ela ou vai todo mundo? Não, todos vão. A gente vai para uma casinha, eles vão para outra, mas todo mundo sempre muito perto, como sempre foi. Muito bom isso. Vamos fazer a entrega do prêmio Lucas Paquetá e essa família maravilhosa que a gente vê realmente que é uma família muito unida. Isso faz toda a diferença. Matheus vai fazer a entrega então. Muito obrigado, Paquetá. Por favor, por aqui, por gentileza. Obrigado, parabéns. Festa bonita, muito bom. Você que está acompanhando a gente aí no programa pode acompanhar também pelas redes sociais. Beijão pro Ângelo Gabriel, São Paulino lá do Roca Bar. Um beijão, Ângelo. Nossas redes sociais, dá uma olhadinha aí. Facebook /Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva. Tem o nosso canal do YouTube /Gazeta Esportiva. E a galera escreveu o quê hoje no Twitter com a nossa hashtag Gazeta Esportiva? Vamos colocar no ar. As melhores contratações acredito que serão fechadas em janeiro, diz o Leandro. Por enquanto, Corinthians e Santos acertam com bons técnicos. Rafael Constantino, São Paulo vai ser o time que melhor vai se reforçar e ano que vem sairemos da seca de títulos, que beleza. E o Ezequias, como são as coisas? O pai do Marcelo Moreno desfez do Palmeiras. Hoje ele está sem contrato. Puxa, verdade, né? Rafael Silva, boa noite, Gazeta Esportiva. Gostaria que o São Paulo estivesse bem mais preparado, mas na atualidade que está melhor preparado... quem está melhor preparado na atualidade é o Palmeiras mesmo. Valeu, obrigada pela sua participação. E a pergunta que a gente fez na nossa enquete do início do programa é qual time se reforçou melhor até agora e deu... O quê? Corinthians, Palmeiras, Santos... O que deu? Corinthians?
torcida do Corinthians está animada aí, 38% dos votos. A gente fica por aqui o programa encerrando, homenageando Maurice White, líder e fundador da banda Earth, Wind and Fire, que completaria hoje 77 anos. Tchau, Vi. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind, não é Wine, toda vez eu erro isso. Ai, toda vez. Beijo. Tchau. Neste sábado, 5 da tarde, acompanhe ao vivo o jogo entre...